Bom, olá a todos vocês. Bom, já vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades textuais do Antigo Testamento. Nós vamos ler Gênesis capítulo de número 12 do verso de número 10. Por que Deus permitiu que Abraão prosperasse, mesmo tendo ele mentindo? Se Abraão é o pai das nações, se Abraão é isso, se Abraão prosperou, então como é que ele mentindo, mesmo assim estando errado, Deus então o encheu de bênçãos? Como é que pode isso? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa, mesmo sendo ela mentirosa e estando errada? Então fica comigo, que depois da vinheta você vai descobrir por que Deus abençoou a Abraão, mesmo ele mentindo e andando errado nos caminhos de Deus. Tá bom? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Então vamos lá aqui com o texto aqui. A Bíblia nos exorta a não mentir. Isso está em Êxodo capítulo 20, do verso de número 16. Porém, mesmo depois de Abraão ter mentido com respeito a Sara, ele enriqueceu. O que acontece? Abraão foi para o Egito e, se apresentando lá para o faraó achou a mulher de Abraão muito bonita. E Abraão, com receio de ser menosprezado pelo próprio faraó, disse a ele que ela era sua irmã e não a sua esposa. Na verdade, Sara era a esposa de Abraão. E Abraão mentiu nesse quesito aí. Então, quando o faraó foi se deitar com a suposta irmã de Abraão, que na verdade era a esposa dele, Deus se manifestou e dizendo que não era para ele fazer isso, porque ele era casado, que aquela mulher era a esposa dele, não a irmã, e houve uma confusão danada. Estou resumindo aqui para poder ganharmos tempo. Então, o faraó se sentiu assim, então, constrangido e recompensou a Abraão. Só que Abraão mentiu e Deus recompensou ele. Como é que pode isso? Está meio esquisito, né? Então, a Bíblia nos exorta a não mentir. Mas, primeiro, o enriquecimento de Abraão não se deve ser visto como uma recompensa divina pela sua mentira. Muitas das vezes Deus quer abençoar os seus filhos, ou mesmo nós como pais, e nossos filhos fazem alguma pirraça, alguma coisa de errado, mas mesmo assim nós os abençoamos e nós damos o que eles querem. Ah, pai, eu queria uma bicicleta e tal, aí você diz que não vai dar porque não tem dinheiro, que o filho está indo não muito bem na escola. Mas aquilo quebra o seu coração. Muitas das vezes a gente quer dar o melhor pelos nossos filhos. Aí você vai e dá a bicicleta que o menino está pedindo. Por quê? Porque você quer ver ele feliz. Independente do que ele fez. Claro que o que ele fez, você vai cobrar ele. Com um castigo, com alguma coisa que faça com que ele não se repita novamente naquela situação. Então Deus faz a mesma coisa com a gente. Então o faraó pode ter se sentido obrigado a recompensá-lo pelo mau constrangimento que a sua corrupta sociedade impunha aos estrangeiros que visitavam o seu país, né? Ou seja, ele se sentiu constrangido de ter pedido à mulher de Abraão, sabendo que ela chegou com ele, não perguntou se era irmã dele, se era esposa, se era alguma prima, se era qualquer coisa. Ele simplesmente já saiu pegando a mulher e já levando para a cama. Então, por essa consequência, ele se sentiu constrangido e abençoou Abraão. Isso não quer dizer que Deus abençoou Abraão, não. Houve uma consequência de fatos que Abraão recebeu uma recompensa exatamente pela situação que ele se encontrava ali. Então, além disso, o faraó deve ter sentido que deveria recompensá-lo por levar a mulher dele ao palácio, mesmo sem saber da sua real condição. É que o adultério era estritamente proibido pela religião egípcia.
entendeu? E alguns países hoje também ainda é, entendeu? O caso aqui agora, ainda assim Abraão pagou pelo seu pecado, tá? Os anos de transtorno que se seguiam na vida de Abraão pode ter sido uma consequência direta de sua falta de fé no poder do protetor de Deus. Então, na verdade, aquela circunstância de Abraão ter recebido algo do faraó, dele ter se enriquecido com aquilo, isso não quer dizer que Deus concordava com aquilo. Então, finalmente, embora alguns sejam reconhecidos como homens de Deus, eles também são falíveis e responsáveis pelo seu próprio pecado, como Davi e Batseba, que você pode ler lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, né? E aí um homem segundo o coração de Deus. Beleza, mas fazia um monte de besteira, que era Davi. Então, uma coisa não pode ser consequência de outra, entendeu? Quando Deus fala que ali há um homem segundo o coração dele, ele está dizendo a questão de que ele não é mau por natureza. Ele é falível pelo que ele é, pela pessoa que ele é. Então ele pode ser uma pessoa muito boa, mas lá na frente pode ter certeza que ele vai cometer um erro. Isso não difere de Deus querer abençoar ou não, de maneira nenhuma, né? Deus abençoa apesar do pecado dele, e não por falta, por causa do seu pecado. Deus nos abençoa ainda hoje ainda. Deus ainda quer melhor pelos seus filhos. Por quê? Porque Deus não é um Deus vingativo. Como se você fizesse algo errado e Deus agora te desse também com a mesma moeda. Não, não é isso que ele está fazendo. Não é isso que acontece. Não é isso que a Bíblia diz. Em nenhuma parte é demonstrado dessa forma. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós lemos. Abraão foi abençoado sim, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. E a palavra de Deus é essa daí. Tem que ser falada, tem que ser cumprida. Se você constrangeu a Deus, se você deixou de segui-lo, ou simplesmente Deus mandou você fazer algo e você fez outra errada, você vai pagar pela sua consequência, pelo teu erro. Todo mundo paga por aquilo que faz. Mas isso não impede de Deus querer abençoar os seus filhos, de maneira nenhuma. Entendeu? Então espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Espero que eu tenha tirado mais alguma das suas dúvidas. Tem um comentário, tem uma crítica, por gentileza, coloque aqui. Tem alguma dúvida sobre as escrituras? Escreva aqui no chat que eu farei um imenso prazer de fazer um vídeo para responder a sua dúvida. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula. Tchau, tchau.